Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Fomos comprados. Você já parou para pensar por que fomos comprados? A quem nós pertencíamos para Jesus nos comprar? De quem era a nossa alma para Jesus nos comprar? De Deus que não era. Porque Jesus é Deus. Como é que Ele vai comprar cada um de nós Ele mesmo? Pertencíamos a um outro ser. E você sabe quem é. Jesus morreu na cruz para nos comprar, para nos libertar. E Ele fez isso através do seu sangue. Fomos resgatados, irmãos. Essa é a palavra, fomos resgatados. Jesus fez esta grande obra. E um dos propósitos desse resgate foi nos dar vida eterna. Mas existem outros propósitos também. Jesus, Ele nos resgatou para vivermos uma vida que está aqui registrada em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7. Por favor, vamos abrir. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7. Jesus nos comprou, nos resgatou, nos elegeu, nos chamou para quê? 1 Tessalonicenses 4, 7 responde: porquanto Deus não nos chamou, não nos resgatou para a impureza, uma vida impura, uma vida de pecados, e sim para a santificação. Deus nos resgatou, Jesus nos comprou com o seu sangue para vivermos uma vida santa. Compreende isso? Esse é o nosso propósito. A vida que agrada a Deus é uma vida de santidade. Se você quiser agradar a Deus, viva uma vida santa, você vai estar agradando a Ele. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para vivermos assim, uma vida santa. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está falando de um corpo físico. Deus não tem braço como o nosso, Deus não tem perna como a nossa, não. Quando a Bíblia fala sobre o braço de Deus, sobre as mãos de Deus, a Bíblia está se utilizando de uma linguagem onde nós pudéssemos nos relacionar com Deus, mas Deus, Ele é transcendente. Deus não é assim, com esse corpo que nós temos. Deus, Ele é um ser que, na verdade, ninguém sabe dizer como Ele é, de fato. Mas quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos. Alguns atributos que Ele tem, Ele passou para a sua criação. E um desses atributos é este que está registrado aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Qual atributo? Santidade. Fomos criados para vivermos em santidade. Aleluia. Esta é a vida que agrada a Deus. Mas, infelizmente, Satanás entrou no nosso caminho e tentou frustrar os planos de Deus para nós. Satanás entrou na nossa história, entrou na história da humanidade e tentou frustrar os planos de Deus, fazendo com que a humanidade pecasse e obtivesse uma natureza pecaminosa. E aqui está nós,
com essa natureza pecaminosa, porque nós pecamos. Só que ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém, irmãos. Deus então bolou um plano na eternidade para nos resgatar dessa natureza pecaminosa. E esse plano, irmãos, Jesus, ele voluntariamente subiu numa cruz para ser morto, sacrificado em nosso lugar. E o Pai determinou que todo aquele que cresce nesse Jesus que foi morto, tivesse fé nele, entregasse a sua vida para ele, seria resgatado, seria comprado, seria justificado, seria santificado. Ou seja, todo aquele que tem fé em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que um dia se arrependeu dos seus pecados, vai conseguir cumprir com o seu propósito, onde em Jesus terá uma vida santa, ou seja, voltaremos a ser aquilo que fomos um dia, lá no Éden. Através de Jesus, Deus o Pai nos resgatou e também nos restaurou ao nosso estado original. Olha que maravilha. Então é isso que a Bíblia nos mostra nessas duas passagens. Nós somos resgatados para vivermos uma vida de santidade. Todo verdadeiro cristão tem isso como objetivo na vida. Deus me salvou, Deus me libertou, para que eu possa viver uma vida santa. E aqui vale uma pergunta, né? Você está buscando essa vida santa? Você está se santificando? Você está dentro desse processo de santidade? Porque todo cristão, ele abraça isso voluntariamente. Fui resgatado para a glória de Deus. E o único jeito que eu posso glorificar a Deus não é somente dizendo com a minha boca, glória a Deus. Não, mas é vivendo uma vida santa, é vivendo uma vida separada. Porque a palavra santidade ou santificação significa isso. A palavra santidade significa separação do pecado. Então, todo cristão que nasceu realmente de novo, que foi regenerado, foi escolhido, comprado pelo sangue de Jesus, busca essa vida, busca viver separado do pecado. Então, tudo aquilo que é pecado, o verdadeiro cristão, ele quer distância. Se a Bíblia sinaliza para ele, não faça isso, porque isso é pecado, então ele vai se distanciar, ele vai procurar ficar separado do pecado, longe do pecado. E Deus, ele exige isso de nós, irmãos. Esta é a exigência de Deus. Deus exige de nós uma vida santa. Deus exige de nós uma vida separada. Porque foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele nos escolheu. E eu quero ser bem repetitivo nesse assunto: santidade, 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 santidade. Santidade tem que estar impregnado no nosso ser. Santidade tem que estar impregnado na nossa espiritualidade. Se nós não buscarmos essa santidade, essa santificação, nós não somos cristãos. É esta vida que Deus preparou para cada um de nós. Portanto, isso aqui, irmãos, não é uma opção. Se você é cristão de verdade, isso aqui não é opcional para você. Viver uma vida santa, irmãos, é viver uma vida de obediência a Deus, porque santificação é um mandamento, não é opção, é uma consequência daquilo que eu sou em Cristo Jesus, é uma consequência daquilo que você é em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, então, consequentemente, santidade vai fazer parte da sua vida. É uma consequência. Teve um encontro com Jesus, terá uma vida santa. Foi regenerado, vai ter uma vida santa. Foi salvo, foi comprado por Jesus, vai ter uma vida de santidade. Aquele que diz que é crente da boca para fora, e nós analisamos a vida dessa pessoa e percebemos que essa pessoa não tem uma vida de santidade, não busca uma vida de santidade,
Isso significa que essa pessoa não passou pelo Calvário, não passou pela cruz, não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque, repito, quem teve um verdadeiro encontro com Jesus tem como consequência uma vida de santidade. Uma vida de santidade. É uma coisa impressionante quando alguém nasce de novo. É impressionante quando alguém de fato tem um encontro com Jesus. É algo lindo de se ver. É algo natural. Santidade, se tornar algo natural, vem do Espírito Santo para a nossa vida. E o Espírito Santo começa a gerar em nós um ódio, uma raiva, um desprezo, por tudo aquilo que é pecado. E nós começamos a olhar para o pecado com outros olhos. Aquilo que você fazia, que você tinha prazer de fazer e que era pecado, através do novo nascimento, você vai sentir ódio. E é isto que evidencia o nosso nascimento em Cristo Jesus. É o que nós sentimos pelo pecado. O que você sente quando você olha para aquilo que a Bíblia considera como pecado? Em Hebreus 12, 14, nos diz assim. Vamos ler essa passagem. Hebreus 12, verso 14. Vamos ver a importância disso. Nós estamos toda terça-feira agora falando do Espírito Santo, irmãos, e eu quero falar nessa noite. O tema de hoje é o papel do Espírito Santo na nossa santificação. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem duas condições aqui para de fato nós vermos a Deus, para nós sermos salvos, pelo menos nessa passagem, porque existem outras, tá bom? Esse texto aqui não é o único texto que fala sobre salvação, portanto existe mais coisas que falam sobre salvação, mas nesse ponto aqui está dizendo que nós temos que ter paz com todos, e temos que viver uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você quer ver Deus um dia, amém? Busque uma vida de santidade, seja santo, lute por isso, batalhe por isso, ore em prol disso. Se você não está conseguindo pelas suas forças, e realmente ninguém aqui consegue, pelos nossos próprios recursos aqui, ninguém aqui consegue viver em santidade. Mas para que ninguém dissesse, olha, eu tentei, mas não consegui, Deus enviou o Espírito Santo de Deus, aleluia, o seu próprio Espírito Santo, no dia de Pentecostes, para fazer morada no coração de todo aquele que teve fé em Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e que entregou a vida para Ele. Todo aquele que tem fé, todo aquele que se arrependeu, todo aquele que entregou sua vida para Jesus, se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus vai lhe dar todos os recursos que você precisa para ter uma vida de santidade. Não existe desculpa mais para aquele que está em Cristo Jesus. Nós temos o que precisamos para viver uma vida santa. Nesta geração, neste mundo que nós vivemos, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Temos Ele. Todas as vezes que o pecado se revela a você, o Espírito Santo que está em você, eu creio, Ele diz para você, cai fora daí. Cai fora. Isso vai acabar com você, isso vai destruir você. Isso vai acabar com a sua intimidade com Deus. E se você acabar com a sua intimidade com Deus, você está morto. Saia daí. Saia desse site. Desliga esse filme. Sai do meio dessas pessoas. Acabe com esse relacionamento. Esse namoro vai destruir você. Eu te chamei, eu te escolhi para você viver uma vida santa. Então cai fora disso. Cai fora de tudo aquilo que é impuro. Cai fora de tudo aquilo que desagrada a Deus. Cai fora. Porque se você não cai fora, você vai entrar em um buraco tão grande que você não vai conseguir sair de lá. Então, para que você não entre nesse buraco, obedeça a palavra
E a palavra de Deus está dizendo para você: se afaste, se separe, viva uma vida santa. Vê a Deus, busque uma vida de santidade. Como eu falei, ser santo é consequência, irmãos, é consequência daquilo que nós somos. Se nós somos cristãos, então a santidade será algo natural na nossa vida. Junto com a nossa salvação, no pacote, vem muita coisa. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, a bênção é completa. Você sabe o que vem no pacote da salvação? Vem adoção, fomos adotados por Deus como filho de Deus, aleluia. Vem, sabe o que também? Justificação, fomos declarados justos. E nesse mesmo pacote, sabe o que vem também? Santificação. É tudo faz parte de um mesmo pacote, de uma mesma bênção. Aleluia, aleluia. E quando isso acontece, a nossa vida ela começa, porque santificação não é um estado. Aprende isso nessa noite, por favor. Santidade não é um estado. Não é porque agora nós somos cristãos que nós não vamos errar. Vamos. Só que o erro não será uma prática. O erro não será um hábito. Não será. O erro será um acidente no nosso percurso rumo ao céu. Porque estado de santidade, irmãos, só existe em um único lugar. No céu, aqui não. Aqui, nessa vida, nessa terra, é processo, é algo progressivo. O que Deus quer de nós é, entre no processo de santidade. Faça com que a santificação seja algo progressivo na sua vida. Que começou no dia que nós tivemos um encontro com Jesus e que vai durar a nossa vida toda. Ou seja, durante a nossa vida cristã, vamos estar todos os dias batalhando, guerreando, para vivermos uma vida santa. Nessa batalha, já que é uma batalha, e a Bíblia diz que nós somos soldados. Por que a Bíblia diz que nós somos soldados? Porque nós enfrentamos 3 guerras por dia. No mínimo, 3 por dia. Guerra contra a nossa volição, guerra contra a nossa própria vontade, é isso que eu estou querendo dizer. Guerra contra os nossos próprios desejos. Guerra contra o pecado. E guerra contra Satanás. É guerra, nossa vida é guerra, nossa vida é batalha. E é todos os dias isso. Tem dia que nós vamos vencer, tem dia que nós vamos perder essa batalha. Mas aquele que está no processo de santidade, aquele que encara a santidade como algo progressivo na sua vida, quando ele perde uma batalha contra as suas vontades, contra o pecado ou contra Satanás, ele não baixa a guarda, ele não baixa a cabeça. Pelo contrário, ele se ergue novamente, se lamenta, se entristece porque pecou, porque errou diante de Deus. O Espírito Santo vem então, através desse arrependimento, o renova, o fortalece, e ele continua de novo batalhando. E é isso que agrada a Deus. Tu está compreendendo isso? O que agrada a Deus é esse processo que nós estamos vivendo aqui nessa vida. Essa batalha, essa guerra. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ver a glória de Deus, eu quero, tá maravilha, venci, glória a Deus, meu Deus, eu pequei, meu Pai, me perdoa. Jesus me levanta, e Jesus levanta, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo reanima novamente, aleluia, nos coloca de pé, nos traz a igreja. Aqui na igreja, ele vem e fala na palavra, fala no louvor, fala na oração do irmão, fala no abraço do irmão, fala no olhar do irmão, aleluia, e a gente fica ali, irmãos, nos enchendo novamente, e continuamos batalhando pela nossa espiritualidade. Mas tem que haver uma transformação, irmãos. Tem que haver uma mudança. Transformação nas nossas palavras,
transformação nos nossos comportamentos, transformação nas nossas emoções, transformação na nossa volição, transformação nos nossos hábitos. Tudo muda, tudo muda. A nossa forma de olhar a vida, as nossas escolhas. Quando alguém tem um encontro com Jesus e começa a viver essa vida de santidade, todas as escolhas desse cristão vai passar pelo crivo da Bíblia, vai passar pelas Escrituras. O que a Bíblia diz a esse respeito? Eu faço ou não faço? A Bíblia diz que eu não posso fazer, então eu não vou fazer. Não vou fazer. Teve uma irmã uma vez, isso foi lá em Ibiratá, na minha primeira igreja, ela crente, e voluntariamente ela queria namorar com um rapaz descrente. E ela veio me perguntar: pastor, o que o senhor me diz? Eu falei: eu não vou lhe dizer nada, quem vai dizer é a palavra. É a palavra que vai dizer. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Se você é crente, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, o que a Bíblia diz para você fazer? A Bíblia diz que você deve prosseguir nesse relacionamento ou não? O que a Bíblia fala sobre julgo desigual? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que luz e trevas não tem como andar juntos. Tem? Não tem. A Bíblia não negocia isso. Se você realmente nasceu de novo, menina, se submeta à palavra, e a palavra de Deus vai te livrar de um mau casamento lá na frente. Então se submeta à palavra, faça o que a palavra de Deus diz e vai dar certo a sua vida. Porque se você for contra a palavra, até hoje eu ainda não vi alguém desobedecer a palavra e se dar bem nessa vida. Eu ainda não vi. Quem desobedece a palavra só vai colher desgraça nessa vida. Não é isso que queremos. Viver uma vida de santidade, irmão, só traz benefício para nós. Traz luta, muita luta, porque, como eu disse, lutar contra as nossas próprias vontades, lutar contra o pecado, lutar contra Satanás, não é brincadeira não, mas é maravilhoso participarmos dessa luta e buscarmos uma vida de santidade, porque Deus abençoa aquele que vive em santidade. Deus abençoa, Deus honra. Toda menina que ela opta por viver uma vida de santidade e dizer: olha, a minha virgindade eu só vou perder com meu esposo, com meu marido, e busca essa santificação para a sua vida, você acha mesmo que Deus vai entregar essa menina para qualquer um? Não, Deus vai preparar um homem para ela, mas um homem de Deus. Aleluia. Aquele que honra a Deus, Deus o honra. Honra a Deus, Deus vai honrar você. Eu já vi um rapaz lá em Vitória da Conquista, foi para uma entrevista de emprego, e chegou lá naquela entrevista, ele percebeu que não era a área dele, mas ele precisava do emprego, e aí Satanás veio e disse para ele: mente na entrevista e o emprego é seu. Mente, fala que você tem experiência, esse emprego será seu, é só você mentir, dizer que você tem experiência. E na hora que a pessoa que estava o entrevistando perguntou para ele: você tem experiência? E Satanás falou para ele: diga que tem. O Espírito Santo falou no outro ouvido dele: fale a verdade e eu te honro. Seja santo e eu honro você. E ele disse: olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho força de vontade para aprender. Se você me der uma chance, você vai ter um grande funcionário na sua empresa. Infelizmente a porta se fechou. Mas uma semana depois, irmão, um milagre aconteceu. O fato de ele ter tomado uma decisão que glorificasse a Deus, e de certa forma foi uma decisão que demonstra alguém que teve um encontro com Jesus e que procura viver uma vida de santidade, até mesmo nas suas decisões. Alguém liga para ele. Ele não colocou currículo nessa empresa, na segunda empresa. Na primeira ele colocou, na que disse não para ele, ele colocou, mas na segunda ele não havia colocado currículo nessa empresa. Mas alguém da empresa ligou para ele: olha, eu tenho um emprego aqui para dar para você. Quando ele for olhar o valor do salário, era o dobro daquela empresa que ele disse: eu não tenho experiência.
Você compreende isso? Deus, ele sente um amor muito grande por aquele que vive uma vida de santidade. Seja santo e Deus vai honrar você. Amém, irmãos? E como eu disse, essa transformação, ela é progressiva, ela não pode, ela tem que melhorar cada dia e não piorar. Compreende isso? Cada dia você tem que ser mais santo. Você tem que ser mais santo hoje do que ontem. E amanhã você tem que ser mais santo do que hoje. E daqui uma semana você tem que ser outro tipo de crente. E daqui um ano, meu Deus do céu, você vai ser aquele crente. E daqui a 10 anos, louvado seja Deus. O que você não pode é ficar se sujando mais e mais. A Bíblia diz que quem é sujo, se suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. O que a Bíblia está dizendo? Que o ímpio, ele vai se sujar cada vez mais. Mas o salvo, o verdadeiro salvo, ele vai se limpar cada vez mais. E aqui vale uma outra pergunta. Você está se sujando cada vez mais? Cada vez mais? Piorando cada vez mais? Se tornando uma pessoa pior cada dia? Ou você está se tornando uma pessoa melhor a cada dia? Como funciona esse processo, irmãos? Santidade é um processo, como eu disse, que vai durar a vida toda. A vida toda. Vamos morrer nesse processo. É algo progressivo na nossa vida. Agora, como é que funciona na prática esse processo? Esse processo, na prática, ele tem a participação humana e tem a participação divina. Tem a participação que é nossa, e tem a participação que é de Deus. A nossa participação é algo possível para cada um de nós. A participação de Deus no processo da santificação é algo impossível para nós, mas é possível para Deus. E é nessa parte onde entra Deus, é que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque viver uma vida de santidade, humanamente falando, é impossível para nós. É impossível. Não há possibilidade humana para sermos santos. Não há. Para vivermos essa vida que agrada a Deus, é preciso um poder sobrenatural sobre a vida daquele que deseja agradar a Deus. É preciso poder. Olha para você antes da sua conversão. Lembra? Consegue lembrar? Eu consigo, irmão. Era impossível para mim ser um cristão. Impossível. Mais ainda ser um pastor. Até hoje eu fico meio assim, meu Deus, eu sou pastor mesmo? Santidade é milagre, irmãos. É milagre. Mas como eu disse, na participação humana, nós encontramos com frequência na Bíblia a expressão de Levítico, no capítulo 20, no versículo 7, onde essa expressão prova de que há sim uma participação humana no processo da santificação. Levítico 20, versículo 7 diz assim: santificai-vos. Santificai-vos. Deus está dizendo para nós: se santifiquem. Se santifiquem. Deus está dizendo: olha, escolha a santificação. Deus está dizendo: olha, busque a santidade, uma vida de santidade. Em Isaías capítulo 8, versículo 13, nós encontramos também uma expressão semelhante. Isaías 8, 13, diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. A Ele santificai. É por conta desses textos que eu estou pregando essa mensagem nessa noite. Porque do mesmo modo que Deus dizia para os seus profetas, para dizer para o povo: santifiquem-se, santifiquem-se, Deus me usa aqui nessa noite para dizer a mesma coisa: santifiquem a vida de vocês, busquem uma vida que agrade a Deus, e a única vida que agrada a Deus
é uma vida de santidade. Santidade, irmãos. Santidade. Somos cristãos. Somos a igreja de Deus. Somos as pessoas que representam Deus aqui nessa terra. A responsabilidade é tão grande, mas tão grande, que Deus nos chama de embaixadores do reino. Se eu sou embaixador do reino de Deus, então eu tenho que saber como eu ando, como eu falo, como eu me comporto. E a forma como eu ando tem que expressar a santidade. A forma como eu me comporto tem que expressar a santidade. A forma como você se comporta na sociedade tem que expressar a santidade, porque você é embaixador do reino. Em Joel capítulo 2, versículo 16, diz assim, o profeta Joel, no capítulo 2, no verso 16: congregai o povo, santificai a congregação. Congregai o povo, ou seja, reúna o povo, reúna. Está todo mundo reunido aqui, né? Que bom, graças a Deus. E santifique a congregação. Santificai a congregação. Como nós podemos santificar o povo? Através daquilo que a Bíblia diz, através daquilo que a Bíblia ensina, através da palavra de Deus. E aqui entra agora a parte divina nesse processo da santificação. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim, e aqui já mostra para nós aqui como nós podemos santificar a nossa vida, de modo prático. Pastor, como eu posso então santificar a minha vida? Olha, eu sei que todos nós estamos sendo exortados aqui, mas você vai ser exortado um pouco mais nessa passagem. João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é Deus que nos santifica. Deus que nos santifica. E como Deus nos santifica? Como Deus santifica a sua igreja? Como Deus santifica os seus filhos? Como Deus santifica o seu povo? Através da palavra. Você entende agora porque nós sempre estamos dizendo aqui na igreja o tempo todo: gente, leia a Bíblia, gente, leia a palavra, gente, leia toda a Bíblia, toda a Escritura. Porque a maioria dos nossos juniores, adolescentes aqui, todos eles escrevem o que nós pregamos. E a nossa recomendação é que quando chegar em casa, eles voltem a meditar de novo nessa passagem. Por quê? Porque é a palavra que vai santificar a vida deles. Porque queremos que eles sejam salvos. Não queremos que estes jovens, que esses meninos aqui se percam nesse mundo, nessa vida. E para que isso não ocorra, eles precisam meditar na palavra, porque é a palavra que vai santificá-los, que vai separá-los do mundo, dos desejos da carne, das seduções dessa vida. É a palavra. A palavra. Quanto mais você meditar na palavra, meditar. Percebam que eu não falei ler, eu disse meditar. Ler é diferente de meditar. Quando eu leio, preciso também meditar. E o que é meditar? Quando eu leio, eu observo o texto está dizendo que eu devo me santificar. E eu faço a pergunta na meditação: eu estou me santificando? Quais áreas da minha vida eu preciso me santificar? E eu começo a usar o texto para pregar para mim mesmo. Isso é meditar. É através dessa meditação que a nossa vida muda. Santifica-os na verdade. Então minha santidade está na verdade. E onde está a verdade? A tua palavra é a verdade. Se eu desejo agradar a Deus, vivendo uma vida de santidade, é o meu dever ler toda a Bíblia, toda ela. 1 Coríntios 6,11 fala um pouco mais sobre isso, dessa participação divina no processo da santificação. João 17,17 diz aqui para Deus nos santificar na verdade, através da palavra. Em 1 Coríntios 6,11 diz assim:
vocês foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Nós somos santificados no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então nós somos santificados, João 17:17, através da palavra. Fomos santificados também no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já ensinei para vocês esse negócio de nome de Jesus. Não é simplesmente o J-E-S-U-S, mas o que ele representa, o que esse nome representa, o que o nome de Jesus representa. E o que esse nome de Jesus representa é a obra de Jesus. E qual foi a obra de Jesus? A obra de Jesus foi sua vida, sua morte, a crucificação e a sua ressurreição. Quando eu olho para essa obra vicária de Jesus, então eu vou entender o que significa eu ser santo no nome de Jesus. Significa eu ser santo através da obra de Jesus, do que ele realizou. Porque sem a obra de Jesus não teria como eu ser santo. Sem a morte não haveria santidade para mim. Sem a ressurreição não haveria santidade para mim nem para você. É por causa da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus que o Espírito Santo veio para te santificar, para nos santificar. É dessa forma que nós entendemos no nome de Jesus. É a obra dele, o que ele realizou por nós, como ele se sacrificou por nós. Mas no final diz: e no Espírito de nosso Deus. Por quê? Como eu disse, santificação é algo impossível para mim e para você. Por mais que a gente deseje a santificação, sem a ajuda do Espírito Santo, não dá, é impossível, não dá. Portanto, o texto diz: no Espírito de nosso Deus, porque é o Espírito Santo que vem, sabe, e que nos ajuda nesse processo de santidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz assim, Efésios capítulo 1, verso 4. Seria bom você usar Efésios capítulo 1, versículo 4 em paralelo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Seria interessante você fazer isso. Porque Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz assim: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para qual propósito? Para sermos santos. Quando foi que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. Deus é tão soberano nesse processo da salvação que Ele me escolheu antes mesmo dele criar o mundo. Ele te escolheu antes do planeta Terra existir. Muito antes. Muito antes. E Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Olhem a importância dessa doutrina, irmãos. Para sermos santos, gente. Você acha que Deus te escolheu para quê? Só para te abençoar, para te guardar, para te proteger, para te dar milagre, sabe? Não, irmãos, que isso, é muito mais. Deus te escolheu para você ser igual ao Filho dele. Deus nos escolheu para sermos iguais a Jesus Cristo. E temos que entrar nesse processo de sermos parecidos com Jesus, porque um dia nós vamos conseguir. Um dia nós vamos conseguir ser igualzinhos a Jesus. Aleluia. Igualzinho a Ele, igualzinho a Ele. Porque um dia, irmãos, quando Deus ele determinar a volta de Jesus, aleluia, aqueles que estão vivos, os seus corpos serão transformados. O corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível. O que quer dizer isso? Um corpo incapaz de pecar. E nós nos encontraremos com Jesus nos ares. E iremos morar para sempre com Deus. E seremos como Ele é, santo.
santo, irmãos, santo. Não banalize a sua salvação. Não banalize a misericórdia e a graça de Deus. Deus te escolheu para você ser santo. Procure ser santo em todas as áreas da sua vida. Olha o que eu estou te falando aqui, que na verdade é o que a Bíblia diz, que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em tudo nessa vida. Seja santo no comércio, seja santo nos relacionamentos, seja santo no seu convívio familiar, seja santo em tudo. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para a sua igreja. Aleluia. Então, resumindo, nesse processo da santidade, então, o que cabe a nós de modo prático? Se a palavra de Deus te convenceu nessa noite, e você está saindo daqui, olha, eu preciso viver uma vida de santidade, eu realmente preciso entrar nesse processo, de modo prático, o que te cabe fazer? O que você deve fazer? Você deve se entregar completamente a Deus. Se entregar completamente. Por que completamente? Porque você só entrega algumas áreas da sua vida e outras áreas não. Deus não quer isso, ou é tudo ou é nada. Não adianta você dizer, ó, essa área aqui eu permito que Deus entre, eu permito que Deus fale, mas nessa área aqui eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber dos mandamentos, porque nessa área aqui é minha, eu que tomo as minhas decisões. Filho, então é melhor você, procurar um outro lugar, uma outra religião, porque no cristianismo isso não cabe. No cristianismo, principalmente no cristianismo protestante, porque existem outras, né? O que cabe aqui é 100%. Deus quer tudo, ou é tudo ou nada, ou nada. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu sei que existem pessoas assim. Eu sei que existem pessoas que só querem santificar uma área da vida e a outra não. Porque eu já lidei com esse tipo de gente. Tinha uma irmã na igreja, ela era certinha, todo mundo olhava para ela assim e falava, nossa, que menina piedosa. Não, era falsa piedade. Porque ela santificava algumas áreas da vida dela, mas ela tinha uma vida sexual ativa com o namorado. Ela fazia sexo antes do casamento. E um dia estava eu pregando sobre isso na igreja. E aí, aquela menina que todo mundo achava que era piedosa, se revelou para todos verem. Ela se colocou de pé, me desafiou e disse, eu não acredito no que você está pregando. Eu tenho uma vida sexual ativa sim, com meu namorado, eu não vou parar e Deus não vai me condenar por causa disso. Eu me levantei e disse, minha filha, a Bíblia que você está lendo não é a Bíblia Sagrada. E o Deus que você serve não é o Deus desta Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada diz que o que você está fazendo é pecado. E o Deus dessa Bíblia Sagrada diz que o que você está fazendo é pecado. Ou você se converte, ou procura outra igreja que vai tolerar esse pecado na sua vida. Porque nesta igreja nós não vamos tolerar esse tipo de pecado. Porque aqui nós pregamos santidade. Santidade ao Senhor é tudo, e santidade ao Senhor é a marca de uma verdadeira igreja e é a marca de um verdadeiro cristão. Santidade em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Então o que nós temos que fazer? Nos entregar completamente, nos render completamente. Isso não vai ser fácil não é não, não é. Vai ter coisas que Deus vai mandar você renunciar, vai mandar você deixar, e você vai sofrer. Porque a Bíblia diz que se teu olho te escandaliza, te faz pecar, arranca, joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. O que a Bíblia está mandando a gente fazer? A Bíblia está mandando a gente fazer isso literalmente? Não. A Bíblia está dizendo que abrir mão de certos pecados vai doer muito. Porque imagina a pessoa arrancar o olho, vai doer. Imagina a pessoa arrancar a mão, o braço, vai doer. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. É melhor você sofrer renunciando a esse pecado do que você ir com todo o seu corpo para o inferno.
é melhor sofrer agora, é melhor pagar o preço agora. O que cabe a nós? Obedecer a palavra. O que cabe a nós? Buscar um relacionamento diário, meu querido, com Deus. Porque muitos aqui não conseguem vencer certos pecados, porque o seu relacionamento com Deus não é diário. Não é diário. Se você viver diariamente uma vida devota a Deus, uma vida de intimidade com Deus, meu querido, Deus vai lhe dar poder para vencer esse pecado. Deus faz isso. Passe tempo com Ele para você ver. O que cabe a nós é vivermos uma vida de constância, não de inconstância, mas uma vida de constância com Deus. Dia por dia, dia por dia, dia por dia, dia por dia. Talvez você olhe para um irmão, para uma irmã aqui e fala: para essa irmã deve ser fácil para ela. Não é não, querido. Não é fácil aqui para ninguém. É porque alguns aqui decidem lutar mais do que outros. Alguns aqui decidem sofrer mais do que outros. Sofrer, como eu digo, sofrer ali, irmão, na oração, na palavra, participando da vida da igreja. E fazer isso não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Quando nós fazemos tudo isso, o quê? Quando nós nos entregamos, nos rendemos, quando nós procuramos obedecer a palavra, quando nós buscamos se relacionar com Deus diariamente, quando nós fazemos tudo isso, procuramos fazer tudo isso, porque fazer isso, irmão, dá para fazer, é possível. Não é difícil você se entregar, não é difícil você procurar se render, não é difícil você procurar obedecer a palavra, não é difícil você buscar um relacionamento diário com Deus, não é difícil. Porque todo dia você tem relacionamento com o seu smartphone. Todo dia. Tu não larga essa coisa aí. Todo dia. Eu acho que quando você acorda, a primeira coisa que muitos de vocês fazem aqui é direto no smartphone. Se você consegue se relacionar com esse aparelho, é a prova de que você consegue se relacionar com Deus diariamente. Se você consegue entrar na rede social todo dia, então isso é a prova de que você consegue entrar no Santo dos Santos todos os dias. Você consegue. Se você consegue ir trabalhar todo dia, ainda mais agora nesse tempo de chuva, você vai lá todo guerreiro, né? Vai para o trabalho, encara o dia, trabalha. Se você consegue trabalhar todo dia, então você consegue estar na presença de Deus todo dia. Você consegue. E quando você busca essa vida, algo poderoso acontece. Algo poderoso. Ele chega. Você entende essa palavra chegar aqui, né? Porque eu sei que ele já está presente, mas, né? Ele se manifesta. Aleluia. Ele quem, pastor? Ele. O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem como vento veemente, impetuoso, aleluia, sobre a vida daquele que se entrega, sobre a vida daquele que se rende, sobre a vida daquele que procura obedecer, sobre a vida daquele que procura se relacionar. O Espírito Santo vem com uma onda forte, aleluia, e te cobre completamente. Com o manto da graça, com o manto da misericórdia, com o manto do renovo, te fortalece, te renova, te põe de pé, aleluia, e começa a te capacitar a viver de fato uma vida de santidade, porque o poder de vivermos uma vida santa, irmãos, é operado através do poder do Espírito Santo de Deus, porque o nome desse ser glorioso é Espírito Santo. Por que não somente Espírito de Deus? Por que Espírito Santo? Porque a ênfase no santo. A Bíblia não chama Pai Santo, Jesus Santo, alguns textos sim, mas não assim como nome, sabe? Espírito Santo. Por quê? Porque Espírito Santo não tem a ver com o nome da terceira pessoa da Trindade Santa, mas tem a ver com a sua obra.
O Espírito é santo porque ele foi enviado para também nos santificar, santificar o povo de Deus, porque só existe um meio de nós agradarmos aquele que nos criou, através de uma vida de santidade. Só que nós não temos poder de santificar a nossa vida, então Deus enviou o Espírito que é santo para nos santificar. E este Espírito que é santo está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Como essa água está aqui à minha disposição. Está aqui, eu bebo a hora que eu quiser. Está aqui. Se me der sede eu bebo, eu estou com sede eu vou beber. O Espírito Santo, ele está à sua disposição. Se você quer viver uma vida de santidade, ele está aí, pronto para santificar a tua vida, para dar a você aquilo que você precisa para viver essa vida, para ter uma vida assim, uma vida de santidade. Esse é o nosso Espírito Santo. Fique de pé, por favor.